O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que cria o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que será comandado pelo vice-presidente general Hamilton Mourão. Em seu discurso, Bolsonaro contou histórias sobre sua relação com a Amazônia e atacou a indústria da demarcação de terras indígenas. Bolsonaro afirmou que seu governo já enviou um projeto para permitir aos índios utilizarem suas terras como qualquer outro cidadão, sem a tutela de qualquer organização. Tenho muita esperança que possamos dar uma resposta àqueles que nos criticam, disse o presidente. O presidente lembrou que o presidente francês Emmanuel Macron chegou a sugerir retirar a soberania brasileira sobre a Amazônia. Bolsonaro disse que queremos que ela seja preservada, mas não que seus bens fiquem lá escondidos para sempre. Após o discurso de Bolsonaro, o general Heleno pediu a palavra para falar sobre a grandiosidade do projeto e conclamou a plateia a se unir em um grito de selva. Assista. A assinar o decreto que transfere o Conselho Nacional da Amazônia Legal para a vice-presidência da República. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Prezado vice-presidente, senhores ministros, colegas da Amazônia, brasileiros, já que o Mourão falou que eu fui bicho dele na academia, né? Em 74 era primeiro ano, ele era terceiro. E, obviamente, pouco lembro dele daquela época, mas ele sempre era bem lembrado por tudo que fazia. Então, hoje em dia, eu estou muito orgulhoso de tê-lo ao meu lado como vice-presidente e nessa missão que ele assume a partir de hoje. Mas, como eu estou um pouquinho velho, eu quero fazer uma lembrança aqui de uma coisa que aconteceu comigo em 1992. Não sei se o Átila Lins estava lá já. Estava lá, né? Os mais antigos aqui. Era o primeiro mandato meu, deputado federal, e na Comissão de Defesa naquele momento. O senhor Collor de Mello determinou ao senhor ministro da Justiça que assinasse uma portaria para que desse início à demarcação da terra indígena Yanomami. Eu, obviamente, como parlamentar, todos nós somos do Amazonas, entrei com um projeto de decreto legislativo contra a imensidão da área, o equivalente a 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, com aproximadamente 9 mil índios, isso era uma suposição, mas um pedaço de terra mais rico do mundo, tirando os gases, tá? Embaixo da terra, uma tabela periódica completa, até coisa que desconhecíamos naquela época. Obviamente, a região amazônica tão rica, não só em biodiversidade, riquezas minerais, espaços vazios, gás, petróleo, água potável, desperta a confiança do mundo, obviamente. E eu ouso dizer que, naquele momento, eu até ganhei um elogio do jornal Globo. Eu acho que foi o último elogio que eu tive no Globo na minha vida. Um editorial em negrito, né? Concordando com as minhas teses de que era muita terra para pouco índio, e levando-se em conta, obviamente, a riqueza existente naquela área. Bem, o governo, obviamente, semanas depois, o general Heleno fez com que sua cavalaria descesse ao parlamento e eu fui flagrosamente derrotado na Comissão de Defesa Nacional. E também ouso dizer que talvez essa nossa preocupação fez com que fosse deflagrada uma verdadeira indústria das demarcações de terras indígenas. Hoje temos o estado de Roraima praticamente tomado, grande parte da Amazônia. Existe no Brasil todo. Deixo bem claro que ninguém é contra dar devida proteção e terra aos nossos irmãos índios. Mas da forma como foi feito,
e hoje em dia reflete 14% do território nacional demarcado como terra indígena, é um tanto quanto abusivo. Sem levar em conta, levando-se em conta, em especial também, vemos o estado de Mato Grosso. Para você escoar a produção de determinadas áreas, estradas tem que fazer zigue-zague, caso contrário, porque não pode passar por cima de reservas indígenas. Bem, em boa hora chegou o nosso almirante Bento, do Ministério das Minas e Energia, e apresentou um projeto, de modo que vai depender do parlamento, temos aqui deputados e senadores, de modo que os nossos irmãos índios, se assim o desejarem, eles poderão fazer em sua terra tudo aquilo que o seu colega branco fazendeiro faz ali do lado. É a maneira que nós temos de começar a resgatar isso que parecia que estava perdido. Então este conselho criado nessa data, onde temos o general Mourão como presidente, cuja composição de equipe não implica em qualquer ônus para nós, porque ele vai usar a própria estrutura da vice-presidência para levar avante, então, propostas as mais variadas possíveis para preservar, desenvolver a nossa região amazônica. Creio eu que é uma boa decisão, que nasceu num encontro onde ativamente participou o nosso ministro Ricardo Salles, mas é um projeto de governo. E assim sendo, eu tenho muita esperança que possamos dar a devida resposta àqueles que nos criticam. O ano passado, um chefe de Estado da Europa ousou dizer que a soberania sobre a Amazônia não era nossa, era relativa. E outras autoridades falaram coisas semelhantes no passado. Nós temos, então, que nos preparar, temos a capacidade de se antecipar a problemas e realmente implementar políticas que passem a cada vez mais dizer que a Amazônia realmente é nossa. E nós queremos que ela seja preservada, mas que também os seus bens não fiquem lá simplesmente escondidos para sempre. Queremos a Amazônia cada vez mais brasileira. A Amazônia realmente nos pertence, general Mourão. Nos pertence, colegas da bancada amazônica. E somente se interessando por ela e apertando políticas que realmente possam mostrar que ela é nossa, que nós somos responsáveis pela sua soberania, é que nós vamos reverter, se Deus quiser, aquilo que grande parte da mídia interna e externa fez contra esse pedaço de terra mais rico, não só do Brasil, bem como do mundo. Então, prezado general Mourão, meu colega mais antigo de Academia Militar das Agulhas Negras, boa sorte, felicidades, e todos nós sabemos que Vossa Excelência tem competência mais do que suficiente para que este Conselho atinja o objetivo que é o interesse de todos nós. Muito obrigado a todos. Olha, eu sei que ninguém fala depois do presidente, mas eu já pedi... Não falava. Não, eu vou pedir porque, já que valeu a antiguidade aqui, o Mourão já disse que o presidente foi bicho dele, Mourão foi meu cadete, então aqui a gente se acerta. Mas é porque eu acho muito importante essa cerimônia, poucos estão avaliando a grandiosidade do que ela representa para o Brasil. Nós sempre consideramos a Amazônia meio país amigo. A Amazônia é propriedade dos brasileiros e nós precisamos pensar na Amazônia e pensar grande, porque ela é gigantesca, e entender algumas coisas. E uma delas muito simples, é o brado de selva. Da onde nasceu o brado de selva? Um homem que contribuiu decisivamente para que a Amazônia aparecesse para o Brasil inteiro foi o coronel Jorge Teixeira. Ele criou o Centro de Instrução de Guerra na Selva, nos idos de 1965. E o Centro de Instrução de Guerra na Selva é hoje um exemplo de centro de instrução no mundo inteiro. O mundo inteiro reconhece que nós temos o melhor combatente de selva do mundo.
E essa história de melhor tem que se estender para toda a Amazônia. Não adianta nós termos só o melhor combatente de selva. Nós precisamos fazer da Amazônia alguma coisa que nos orgulhe profundamente. E o Brado de Selva nasceu na época da construção do Centro de Instrução de Guerra na Selva. Coronel Teixeira, Jorge Teixeira, famoso Teixeirão, foi prefeito de Manaus, depois governador de Rondônia, 2 missões que ele cumpriu de forma admirável. E o Teixeirão, ele era avesso a qualquer burocracia, ele detestava papel. Onde ele passava, ele deixava um rastro de destruição na parte burocrática, na parte de papelada. O outro que vinha depois dele tinha que dar uma ajeitada no terreno, né? Foi o que aconteceu com o general que foi o comandante do SIG, depois dele comandar 5 anos, teve que dar uma ajeitada na administração, que estava tudo de cabeça para baixo. E o Teixeirão achava muito demorada a saída das viaturas dos SIGs para construir as bases de instrução no entorno de Manaus, algumas a mais de 50 quilômetros da sede do centro de instrução. Então ele adotou o seguinte: as viaturas que eram do centro de instrução, quando passassem pelo corpo da guarda, não precisava anotar o número da viatura, quilometragem, quantos litros de gasolina, bastava falar selva, tá? E passava. Então nós vamos agora fazer uma homenagem a essa Amazônia, que naquela época já pensava em ter a grandiosidade de João Mourão de assumir isso, e a grandiosidade do presidente de bancar essa iniciativa. E vamos fazer um brado de selva aqui. É o seguinte, eu vou dizer o seguinte: tudo pela Amazônia, e em seguida a gente fala selva. Agora tem que ser com vontade, não pode ser aquele brado de selva, né? Então, brocha. Tem que ser um brado de selva para valer, né? Então vamos lá. Tudo pela Amazônia. Selva. Acho que pode melhorar. Tudo pela Amazônia. Selva. Então está encerrada esta cerimônia. Selva. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.